Oi, eu sou o Tyler Anviganigo Brandão, eu sou proprietário do Caeté Studio e eu vim aqui conversar um pouquinho sobre a pandemia e as consequências que ela está trazendo dentro da nossa casa e no nosso trabalho. É muito difícil ainda mensurar quais serão as consequências que a pandemia vai nos trazer, mas já é possível identificar algumas delas. Até então, todo mundo tinha os seus limites entre casa, trabalho, lazer, e de uma hora para outra isso tudo foi misturado. Quem pôde permanecer em sua casa, se adaptando aos novos tempos, foram poucos comparados com aqueles que tiveram que permanecer nas suas empresas, no mercado de trabalho, e ao mesmo tempo que a segurança de estar em casa trouxe algumas coisas muito positivas, a insegurança de estar na rua também. Nessa busca toda de se adaptar nos novos tempos, algumas coisas a gente foi perdendo nesse caminho. E as fronteiras dentro da nossa casa foi uma das principais. Quando o nosso trabalho começou a invadir o nosso espaço de ócio, o nosso espaço de lazer, a nossa área de descanso, e ao mesmo tempo que a vida cotidiana da família começou a interferir diretamente no nosso trabalho. Dentro dessa adaptação, nós como brasileiros que gostamos do calor humano e dessa interação, nos vimos desafiados a enfrentar também a vida cotidiana. Então, quem tinha muitas horas de trabalho e poucas horas familiares, quem tinha muitas horas domésticas e poucas horas de convívio com aqueles que trabalhavam fora, toda essa confusão foi se criando. Várias fases de pandemia foram enfrentadas. Muitas famílias enfrentaram sérios problemas de convivência e muitas pessoas se encontraram com um novo jeito de criar os seus filhos. Muitas vezes aqueles pais e mães que não tinham esse contato direto com seus filhos em casa se viram na obrigação de dividir as telas dos computadores com a atenção dos seus filhos. E cada vez isso se tornou mais difícil. Tirando as confusões domésticas e familiares, pequenos pontos são muito fáceis de ver dentro daquilo que a gente não conseguia antes observar por não estar atento a isso. Questões de conforto, questão de ergonomia, questão de bem-estar. E cada vez mais isso foi chamando a atenção de cada uma das pessoas. Muitos daqueles que viviam em apartamentos sem sacadas passaram agora a procurar apartamentos com áreas abertas, muitos migraram de apartamento para casas, buscando uma conexão maior com o meio ambiente, uma das coisas que fez mais falta durante essa pandemia. Dentro desse cenário que acreditamos que vai permanecer durante um bom tempo, um longo tempo, e essa nova era que as empresas estão buscando para adaptar os trabalhos remotos, as aulas remotas, muitos acreditam que vão permanecer assim mesmo pós-pandemia. Existem algumas coisas que nós precisamos nos dar conta. Eu, como arquiteto, digo que a primeira delas, quando a gente vai interferir no ambiente de alguma pessoa, é incentivar essa pessoa a buscar o autoconhecimento. É só pelo autoconhecimento que a gente vai se dar conta daquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, aquilo que nos faz bem e não nos faz bem. Dentro dessas questões, eu sugiro que você detecte as suas necessidades. Todas as questões relacionadas a conforto, aquele sofá que não está mais tão bom assim, aquele colchão que você até hoje não deu tanta bola. Se atentar às questões ergonômicas. Se a sua mesa de trabalho está de acordo com a sua necessidade, com a sua altura, com a sua dimensão. Se você está bem posicionado na luz do dia ou nas luzes artificiais, é importantíssimo lembrar que o nível de luz que incide sobre o seu local de trabalho é fundamental para que você tenha uma qualidade de vida maior. Quando eu falo em detectar necessidades, eu digo também você se dar conta de como você se adapta melhor trabalhando. É muito difícil a gente combinar alguns aspectos da nossa vida. Então, antes de mais nada, nós aqui pelo menos sempre sugerimos que você teste os lugares da sua casa. Veja onde você consegue melhor desenvolver o trabalho que você precisa. Se é perto de uma janela,
ou se você prefere um ambiente mais reservado e escuro, ou se você precisa ficar mais próximo da sua família, se você não se importa em ficar no meio da cozinha. Isso tudo requer esse autoconhecimento. Antes de sair por aí atacado, comprando todas as coisas necessárias, é bom que você se experimente, que você procure estabelecer uma relação com a sua casa. Essas relações foram perdidas durante muito tempo e com a pandemia foi possível que a gente retornasse às buscas por ela. Muito se fala sobre o trabalho com o visual para o exterior, muito se fala sobre a luz natural, mas é preciso que você saiba se você gosta desses fatores ou não e se você tem espaço para cada uma dessas coisas. Se você não tem esse autoconhecimento necessário, se você não está conseguindo entender essas questões, sugiro que você procure um arquiteto ou um profissional que te ajude nessas questões. Qualquer um profissional que se afine com o seu estilo, que você goste, que você tenha abertura para falar. Caso você queira se aventurar, eu vou te deixar aqui algumas dicas. Procura ver se a altura da sua mesa está confortável. A gente tem a NBR 17 que ela diz justamente sobre essas alturas, se você quiser pesquisar. Mas é muito importante algumas relações, como por exemplo, a distância do seu cotovelo ser 90 graus, então você precisa ficar numa postura confortável. Analisar se a cadeira que você usa por esse longo período é confortável, é anatômica, como que você se sente nela. A distribuição das coisas e que você possa sim organizar o seu espaço de trabalho de maneira que você consiga finalizar o seu dia e retomar. Além do mobiliário, é muito importante que você consiga ter essa interação, que você saiba organizar o seu tempo. Então que você saiba, mesmo que está dentro de casa, você consegue limitar cada uma das suas questões. Uma cadeira confortável, uma mesa alinhada para a sua altura, para a sua dimensão, um bom posicionamento de lugar, se você precisa de mais quietude ou se você pode ficar com essa integração com o ambiente familiar, é de você, mas é importante você se permitir essas tentativas. Atente para alguns detalhes. Mesmo que você tenha uma janela muito boa à sua disposição, nem sempre é ideal que você fique olhando diretamente para ela. Isso tudo depende da quantidade de luz que entra. É importante então você pensar num bloqueio, mesmo que seja uma cortina de tecido, alguma coisa nesse sentido, para difundir um pouco mais essa luz, para que ela fique mais difusa e não prejudique tanto a sua visão. Não tem tanto mistério assim montar um home office, basta você encontrar um espaço que você se sinta bem e consiga ser produtivo. Agora falando para você que de repente mora sozinho, não tem tanta gente em casa, atente para os detalhes mais específicos ainda da sua saúde. É muito importante que você tenha sim os espaços destinados e que você não se esqueça de se permitir ter um espaço de sozinhez, que não significa solidão. O espaço de sozinhez, aquele que você consegue se retirar por um momento, descansar, ler um livro, ficar conectado apenas com você. Nesse período, todos os artifícios são válidos para que você consiga se sentir bem. Então se atenta bem para o espaço que você mora, para as suas coisas, para a maneira de como você vive. É muito importante ativar esse acesso ao meio natural. Tudo aquilo que é natural traz para a gente a sensação de acolhimento, de conforto. Então se você tem uma relação mais estrita com a natureza, busca trazer esse verde para dentro da sua casa. Lembra de trazer as questões familiares, as suas memórias afetivas, as fotografias. Mesmo se você for uma pessoa minimalista, tenho certeza que algumas memórias afetivas estão dentro dos seus objetos. Se você conseguir colocar para fora a sua essência e mostrar dentro do seu ambiente, a gente consegue acessar um termo que a gente chama de topofilia, que é você conseguir se apropriar do lugar. E não importa se a casa é alugada, se você está de passagem, o importante é que você consiga abraçar esse espaço e fazer com que ele seja seu a qualquer momento, em qualquer tempo. Só assim eu consigo enxergar você na sua casa, mesmo que você não esteja nela. Eu acredito muito que a casa é o reflexo do ser, e é como a gente é. Se a minha casa é assim, eu sou assim. Pensando em todas essas questões, lembre-se que a pandemia não acabou. De repente está longe de acabar.
Aproveita esse período para se afinar muito mais com a sua casa, para cuidar mais dela. A pandemia vai passar, as pessoas vão voltar a frequentar a nossa casa e eu espero que você consiga mostrar muito mais do que tem dentro de você através do seu lugar.